Esse é um outro assunto que rendeu bastante no nosso perfil no Instagram, foi o fato de que o pastor Renan Lopes, quando ele foi pregar na igreja do pastor Samuel J. Marques, ele estava sem gravata. Deixa eu zerar aqui para a gente ouvir. Olha que situação, e eu quero muito que você comente a respeito disso. Qual a opinião de vocês sobre isso? Ele foi pregar sem gravata, olha lá. Tá lá o Renan Lopes sem gravata. Tá sem gravata. Mas aí a gente tá falando de uma Assembleia de Deus. Uma Assembleia de Deus tradicional, conservadora, que mantém as regras, né? As regras rígidas. E bem rígidas. Não é como a Deus é amor, não é. Ali também, né? Mas é uma igreja que mantém tradições. E aí, você sabe, no altar da Assembleia de Deus não se prega sem gravata. O pastor Samuel J. Marques quase deixa passar essa. Mas não deixou passar. Quase deixa passar, mas não deixou passar. Então, o que é que o pastor Samuel J. Marques fez com o Renan Lopes, que foi pregar num culto especial da igreja, sem gravata? Vamos acompanhar, e à medida que a gente vai assistindo, eu queria que você comentasse o que, é que você acha dessa, primeiro da atitude do Renan, sabendo que a igreja, a Assembleia de Deus, ela não permite, né, que se pregue no altar sem gravata, e também o que, é que você acha da atitude do pastor Samuel J. Marques, que não deixou o Renan Lopes pregar sem gravata na igreja. Vamos acompanhar? Está aqui meu nobre amigo Renan Lopes. Só faltou a gravata, não te deram a gravata. É para dar a gravata para o homem, arrancar a gravata do homem. Não, o bispo depois me bate. Eu devia dar a gravata. Eu nem vi que você estava sem gravata, senão eu tinha arrancado a gravata desse homem. A minha não. Se quiser me dar de oferta, aceito. Depois eu te dou, mas eu dou. Acabar o culto, eu te dou. Da ponte aérea. Está aqui, irmão, esse príncipe de Deus, pastor Renan Lopes, servo de Deus. Ele é também do nosso ministério e não está proibido pregar. Então ele... Você percebeu que o Renan, quando se aproximou do pastor, parece que pediu a dele? Ele disse, não, a minha não, olha lá, vamos ver. Não, o bispo depois me bate. Olha lá. Eu devia dar a gravata. Eu nem vi que você estava sem gravata, senão eu tinha arrancado a gravata desse homem. A minha não. A minha não. Ele quebrou, né? A minha não. Depois eu te dou, Na verdade, a oferta eu aceito, disse o Renan Lopes. Mas eu dou, né? Acabar o culto, eu te dou. Da ponte aérea. Está aqui, irmão, esse príncipe de Deus, pastor Renan Lopes, servo de Deus. Ele é também do nosso ministério e não está proibido pregar. Então ele está feliz. E ao longo dos anos, Deus tem levantado esse moço com muita autoridade. Ele é uma voz profética no Brasil. Deus tem usado muito ele para abençoar muitas vidas. Prepara o teu coração, que aí vem palavra de Deus. Como a igreja quer receber esse homem de Deus? E aí? Ele prega ou não prega sem gravata? Eu vou arrancar a gravata, já estou sentindo uma alegação de vir lá dentro. Vou te dar a minha. Ele vai tirar a gravata dele. Já ganhei uma oferta. Ele vai tirar a gravata dele. Aqui não é igreja church, irmão. Aqui é a Assembleia de Deus. Aqui o negócio é estranho. Pode botar? Pode botar. Agora. Ele tirou a gravata dele e deu para o Renan não pregar sem gravata. O que você acha disso, hein? Comenta aí. E não filma isso aí, porque senão vai pra Globo. É de Deus, hein? Combinou, hein? Já vai comigo pro Rio essa aqui. E essa não fala português. Ih, não fala mesmo. Queridos, eu vou falando aqui e vou colocando. Recebam todos a paz do Senhor. Que alegria poder voltar depois de alguns meses, né? É sempre bom estar em casa. Vocês sabem que
a Assembleia de Deus Itapevi é minha casa, né? E mais um janeiro profético. Ô, golinha difícil de dobrar, hein? Teve que botar gravata, mano. Foi. Teve que botar gravata. Sempre bom poder estar em casa. Mais um janeiro profético, servindo a essa linda igreja. Vocês sabem que aqui em São Paulo, a minha casa é a Debrais Itapevi, né? Pastor Samuel J. Marques, que é um grande homem de Deus. Cara, eu vou dar minha opinião sobre isso. Eu sei que possivelmente muita gente vai discordar, mas eu penso o seguinte: não tem a regra lá, irmão. O cara não sabe que na Assembleia de Deus não pode pregar sem gravata? Por que vai sem gravata? E você vai dizer, não, mas o que tem a ver a gravata? Mas não tem a ver com regras, né? Eu poderia até fazer comparações com o judiciário, por exemplo. Você não vai chegar num fórum, por exemplo, de bermuda. Existem regras ali, né? Tem regras. A igreja também deveria ter. Então, se a regra da Assembleia de Deus, sobretudo essa do pastor Samuel J. Marques, é que não se prega sem gravata, não se prega sem gravata. Se o pastor fala aqui, prega sem gravata. Por exemplo, Malafaia tem quebrado isso, né? Já há um bom tempo. Na Advec, se usa camisa polo, camisa sem ser social. Já faz um bom tempo que não se prega, não tem mais essa regra de pregar com gravata na Advec. Na Advec não tem essa regra, né? Na Assembleia de Deus ainda tem, na Assembleia de Deus Madureira e tantas outras ainda tem. Então você vai lá, principalmente para quem vai com pregador, né? Se tem a regra lá, só prega com gravata. O camarada vai sem gravata, irmão? Renan, faz isso não, varão. Aí enfraquece a amizade, né? Então eu acredito, eu não sou fã do Renan, não sou fã do Samuel J. Marques, não sou fã dessa galera, não. Mas veja, eu acredito que o pastor Samuel J. Marques fez muito bem. Se ele como pastor da igreja, ele está seguindo uma diretriz que é passada para ele. Se ele não passa para o Renan, quem vai ser cobrado depois é ele. Ou então, se ele não cobra e não exige que o Renan, que é, vamos dizer, é membro da Assembleia de Deus, é. Mas se o Samuel J. Marques não exige isso do Renan, como que ele vai poder depois exigir isso dos obreiros dele? Faz uma escala de culto, e aí chega num culto de quinta, de sexta, sei lá qual dia, de domingo, o pregador que é, vamos supor, pastor da igreja, obreiro da igreja, vai estar sem gravata. E vai dizer, não, peraí. Quer dizer então que o pastor Renan, que não é daqui, faz o que quer, e nós que somos ovelhas, estamos aqui, obedecendo, a gente, quer dizer que a gente, com a gente o tratamento é diferente? Então ele fez muito bem. Se o pastor Samuel J. Marques exige que os seus obreiros no altar usem gravata, porque ele também usa, você vê, na hora que ele passa a gravata dele para o Renan, imediatamente ele diz, pega o meu carro ali no carro, uma coisa assim, ó, vamos ver, meu carro, minha gravata no carro. De Deus. Não filma isso aí, porque senão vai para Globo. É de Deus, hein? Combinou, hein? Olha lá. Já vai comigo pro Rio essa aqui. E essa não fala Não português. sei se você ouviu, mas vai lá no meu carro, pega lá. Então já manda alguém no carro buscar a gravata para ele também voltar a usar a gravata. Então, eu acredito que regras são regras. Não, muita gente vai dizer, é igual tem uma música do Toninho da Aripibu, né? Fala Paletó, que conta uma história, né? Ele foi cantar em algum lugar e aí ele estava sem paletó, não deixaram ele cantar. Irmão, regras são regras. Se o camarada sabe da regra, ele tem que seguir aquela regra. Irmão, aqui só prega se for com paletó. Irmão, você não sabe que só prega se for com paletó? Você não é membro dessa igreja, inclusive no caso do Renan né? Então o Renan é membro dessa igreja. Sabe da regra. Aí vai descumprir a regra, irmão. Colocar o pastor local em maus lençóis. Se o pastor Samuel deixasse o Renan Lopes fazer o que quisesse lá, não, pode vir não. O Renan pode porque ele é de fora, né? Como músico, a gente vê muito isso acontecer. Meu irmão, como músico, a gente fica endemoniado às vezes, quando o músico que chega de fora, o artista que chega de fora, tem todas as regalias na igreja. E o músico que se lasca ali todo ano, o ano todo, não pode fazer nada, que já é chamado a atenção, já é cobrado. Imagina como pregador. Então, os obreiros, para evitar, na minha opinião, isso poderia criar, inclusive, um motim depois, um problema maior, uma bobagem dessa. Mas pode sim crescer e se tornar um problema grave. Então, na minha opinião, eu acredito que acertou o pastor Samuel J. Marques ao exigir que o Renan Lopes usasse a gravata.
a desculpa dele, a justificativa dele, seja qual for, na minha opinião, não cola, porque ele já chega falando que, ponte aérea, amanhã eu vou estar em Goiânia, já vou usar ela, ou seja, ele está em viagem, né? Está fora de casa, fazendo. A Madureira tem o Janeiro Profético, então, quem é membro da Madureira, quem prega, quem canta, geralmente tem uma agenda extensa, né? Sai de casa e só volta quando termina. Então, vai viajando de uma cidade para outra. Provavelmente é o que está acontecendo com o Renan. Então, cara, ele vai sair de casa para ir para os cultos do Janeiro Profético da igreja dele, sem gravata, sabendo que a regra da igreja dele é que usa gravata. Então, na minha opinião, erra, né, absurdamente o Renan Lopes e acerta o pastor Samuel J. Marques. Eu faço votos, inclusive, para que os pastores, por onde o Samuel passe, ou o Renan passe, que sejam da mesma igreja que ele, exijam, né, cobrem. Não é porque você é membro dessa igreja, você pode fazer o que você quer, não, rapaz. Você tem que obedecer às regras. Por quê? Porque quando ele foi embora, quando ele pegar o avião e foi embora, é o pastor local que vai ter que se virar com seus obreiros, né? Que vão dizer, pô, então quer dizer que o Renan vem de fora, fala o que quer. E a gente não pode. É só o que eu penso, tá? É só o que eu penso. Gente, é isso. Tá lá, né? O Renan colocando a gravata. Teve de colocar a gravata para poder pregar. Aqui, ó. Tem religiões que só entram descalço em determinados lugares. Concordo, regra é regra. Eu não vejo isso como religiosidade. Gente, eu não vejo isso como, de verdade, como religiosidade. Eu vejo isso como uma regra da igreja. Tem tanta coisa mais séria, né, para a gente poder apontar como religiosidade. Isso, com certeza, não é, na minha opinião, uma delas. Talvez até seja, tem que usar gravata. Pô, se é uma regra, tem que ser seguido. Se é legal ou não usar gravata é outra discussão, né? Se é interessante ou não, se usar gravata para pregar. General, o Chico gosta, eu sempre falo desse sistema religioso Babilônia, mas respeito sua posição. Não, então é isso. Eu estou discutindo aqui o seguinte, na minha opinião é o seguinte, sendo bem honesto com você, cara, eu não vejo por que usar gravata sempre. Acho que já passamos dessa fase. Eu vejo, por exemplo, na Advec, talvez eu veja com um pouco mais de naturalidade, né? Eu acho que saiu mais daquela ideia de o cara tá ali e tal, isso aqui. Então, tipo, a camisa polo, como o pastor Malafaia sempre usa também, às vezes, um blazer, sem necessariamente ter uma camisa social por baixo. A Advec já quebrou isso há muito tempo. Então, talvez seja mais interessante esteticamente. Não que usar gravata não seja legal, né? Pô, dá uma presença, né? Até vi esses dias, né? Uma analogia bem interessante, né? Uma analogia bem interessante. Vou até compartilhar com vocês e de repente alguém discorda. Eu gosto de gente que discorda. É que antigamente, os papas, hoje, né? Por exemplo, os papas, por que os papas se vestem do jeito que se vestem? Os papas se vestem do jeito que se vestem porque eles, lá atrás, eles pareciam com os reis, se vestiam iguais aos reis. E é verdade, se você olhar as roupas, os mantos, né, aqueles vestidos longos, aquelas capas longas dos papas, são muito parecidas com os reis, né? Impunham uma enorme autoridade que eles tinham. Já o pastor, sobretudo o pastor moderno, ele se veste parecido com quem? Com grandes empresários. Os pastores evangélicos não se vestem parecidos com outra coisa senão grandes empresários. E grandes empresários, hoje não é tanto assim, mas antigamente, né, se tinha aquele padrão de gravata, terno e gravata, como se tem ainda hoje na Assembleia de Deus. Então, o terno e a gravata, essa parte mais social, é muito mais ligada a empresários, a grandes empresários. A igreja contemporânea vive isso. Os papas imitavam os reis na vestimenta e os pastores os grandes empresários. Inclusive, o pessoal da Advec também. Aí agora vamos voltar para falar da Advec, né, em relação a essa vestimenta. Se você observar os coaches atualmente, os caras não usam mais aquela ideia de gravata. Não, irmão. Vá para um evento, né, desses caras que fazem esses grandes eventos de coach. É tudo igualzinho ao pastor da Advec, né? Um blazer por cima, uma camisa preta ou sei lá o que for por baixo. Pronto. Não tem gravata, já cortou isso aí. Mas os grandes empresários usam, ainda hoje, o pessoal de banco e tudo mais, terno e gravata, e as igrejas mais tradicionais, eles se parecem muito mais com grandes empresários. Então, o estilo que usa, talvez seja isso aqui, né, Leomara? A Leomara acertou. O Renan,
tá usando esse estilo, né? E aí falta a gravata, falta o item para completar exatamente esse tipo de vestimenta, né?